Oiê! Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite. Tudo e você, Gabi, como você tá? Tudo Só jóia. ajeitar, só ajeitar aqui a câmera. Dá boa noite para o pessoal que está aí assistindo a gente, o pessoal está entrando ainda. Fabiana, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter topado essa live, por falar um pouquinho sobre o seu trabalho com a gente, sobre esse trabalho de o que é isso, né, de identificar talentos. Antes da gente começar só com as perguntas e com a sua apresentação, eu vou deixar você se apresentar, a gente aprendeu com uma pesquisadora que veio falar com a gente sobre deficiência, né? A importância da gente fazer a audiodescrição para as pessoas que potencialmente estão assistindo a gente tem algum problema de deficiência visual. Então, eu vou começar e aí depois você faz a sua. Tá? Então, eu, Gabriela, sou uma mulher com cabelo castanho escuro, os olhos castanho escuros. Estou usando uma blusa que não sei se dá para ver muito bem, mas ela é amarela. E a minha pele tem cor de pele morena mais clara. Então, agora é sua vez, Fabiana. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa metodologia, né? Dos pontos fortes. Bom, também sou morena, meu cabelo também é escuro, até falo quase preto, comprido. Minha blusa não vai dar para vocês enxergarem aí, mas ela é uns verde escuro, né? Minha pele também é clara, já fui mais morena, mas 9 meses dentro de casa, estou bem Isso branquinha. agora, né? E sou uma pessoa que Sei estou como sempre é. sorrindo. Ótimo. Então, agora que a gente já fez essa audiodescrição, Fabiana, conta pra gente um pouquinho, né? Quem é você, o que você faz, qual é o seu trabalho. Pode se apresentar para os nossos seguidores, por favor. Então tá, bom. Fabiana Barril Novo. Minha formação, eu sou administradora de empresas, minha graduação. Depois eu fiz pós-graduação em marketing, fiz especialização em gestão de pessoas e sou certificada internacional de coach de pontos fortes. Hoje eu estou fazendo outra pós, lembrei da outra pós aqui, foi uma pós de gestão, informação e IAD, aproveitando aqui essa pandemia. Momento tão propício, né? Vamos aproveitar. Bom, já trabalhei em parte financeira, por isso que eu fui administrador de empresa, fui gerente de banco, depois fui ser empresária, depois eu entrei na área de marketing, que eu amo marketing, então comecei como assessora de imprensa, depois virei assistente de marketing, gerente de marketing, consultora de marketing e hoje eu trabalho sou professora universitária, também como vocês. Eu dou aula na Unip, dou aula na graduação, na administração de empresas e dou aula na pós-graduação. Na pós-graduação eu dou na área do marketing, na área de administração geral e administração de RH e gerenciamento de projetos para engenheiros. Totalmente fora dessa área, né? É que nessa área, inclusive, sábado, agora eu dou na última aula desse módulo, eu faço implantação justamente para os engenheiros na parte de gestão de projetos, que é a mudança comportamental e a gestão de recursos humanos. Como que eles vão montar um projeto se eles não sabem lidar com pessoas? Né? E além da parte de professora, eu sou coach de pontos fortes, certificado pela Gallup, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E eu faço workshops e faço também o processo, ajudo as pessoas também na parte de se conhecerem um pouquinho mais, né? Na parte de coaching, de processo individual. Bastante coisa, né? Mulher animada, Bastante, agitada. bastante. E até que diminuiu um pouquinho nesse ano, né? Porque eu fazia muitos treinamentos de formação de líderes das empresas. Mas esse não, espero que esse ano mude, né? Mas 2020 foi mais tranquilo, então foram poucos treinamentos, foram bastante virtuais, mas temos essa parte de formação de líderes também. Um pouquinho só. E aí, antes da gente explicar um pouquinho sobre essa questão de como é identificar talentos, por que é importante? Por que você considera importante essa questão de identificação de talentos tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional né, de uma pessoa? Tá. Gabi, é super interessante, depois que eu comecei a estudar a respeito disso, como a gente percebe como é super importante. Porque assim, o talento, nós nascemos com esse talento. Né? Nascemos com ele, são talentos naturais. O que significa isso? São padrões, então é modo de pensar, de sentir, de se comportar. Isso é um talento. Tá?
E nós usamos isso instintivamente, né? Eu uso, né? Então, por exemplo, assim, sou uma pessoa superativa, né? Tem uma ativação muito grande. Então, é natural para mim usar isso diariamente, tá? Eu sou uma pessoa comunicativa, então eu uso a comunicação com as pessoas naturalmente. Agora, a partir do momento que eu me conheço, eu aprendo, né, a me conhecer melhor. Eu percebo realmente quais são os meus talentos que eu descobri através dessa metodologia. Eu sei exatamente o que eles são. Eu deixo de usar esses talentos meus naturalmente para usar eles intencionalmente. E a partir do momento que eu uso esses meus talentos intencionalmente, eu começo o quê? Me ajudar, né? Porque aí eu posso conquistar muito mais coisas usando esses meus talentos intencionalmente. E também ajudar as outras pessoas, porque começa a identificar nos outros o que eles têm ou o que eles não têm, que é igual a mim. Começo a ser um pouquinho mais tolerante também e também tenho mais confiança a partir do momento que eu me conheço. Muito legal. E aí, como é que funciona, né, gente, essa importância de poder usar intencionalmente, usar propositalmente, desenvolvê-los, mas como é que funciona esse processo de descoberta ou de identificação de talentos e como é que você faz isso nos seus workshops, nos seus cursos, nos seus treinamentos? Bom, em primeiro lugar, vou ter que te contar um pouquinho de historinha, né? Bem, storytelling de quem tem comunicação. A Gallup, né? Quem fez a Gallup, abriu a Gallup, né? Começou a trabalhar a Gallup, que é o Instituto Gallup aqui no Brasil, mas a Folha Só Gallup foi um psicólogo, né? Que é o Donald Clifton, que ele começou a fazer uma pesquisa super robusta, de mais de 30 anos, que ele começou a fazer uma pergunta assim para as pessoas, para os gerentes. Escuta, você gosta do que você faz? Você trabalha no que você gosta? Você usa tudo que você se sente bem, você usa no teu dia a dia? E com essa pesquisa que ele foi fazer por mais de 30 anos, ele conseguiu mapear 34 temas de talento nesses profissionais. Por quê? Ele conseguiu identificar, a pessoa, se ela começa a trabalhar, se ela trabalha no lugar que ela gosta e ela usa os talentos dela, ela trabalha muito melhor, ela é muito mais produtiva. E com esses 30 anos, ele mapeou 34 temas de talentos. E aí foi a pergunta que você fez, mas como que eu consigo mapear isso? Bom, o que ele fez? Ele fez uma ferramenta, que é um algoritmo, onde a pessoa responde várias perguntas e essas perguntas ela responde instintivamente, porque ela não pode pensar. Se você pensar, você sabe todo o teste que você pensa muito, você acaba mascarando ele, né? Você acaba induzindo ele. Então, a partir do que você faz esse teste, você responde instintivamente, você mapeia os seus 5 principais talentos. São 34 que você falou, Fabi? São 34. Só que você não precisa saber os 34. Isso seria só de curiosidade. Se você mapear os seus 5 principais talentos, os dominantes, e você começar a trabalhar eles, o que a gente fala que é intencionalmente, por quê? A partir do momento que você, poxa, eu tenho isso, né? Eu tenho esse talento. Então, no meu caso, meu primeiro talento, que é o número 1, é carisma. Eu uso ele naturalmente. Então, eu posso chegar em qualquer lugar que eu vou me sentir bem. Eu rapidinho já puxo papo com um, papo com outro, eu descubro o que ele está fazendo, descubro o que ele está trabalhando, e eu vou me entrosando. Tá? Agora, a partir do momento que eu sei que eu tenho isso, eu posso começar a usar isso ao meu favor. Então, em vez de chegar e conversar com as pessoas naturalmente, lá num lugar que eu não conheço, sem nenhum objetivo, e se eu precisar usar esse carisma? De repente, eu gostaria de conhecer a Gabi. Ela está numa festa. Então, eu vou usar meu carisma intencionalmente para chegar na Gabi. E aí eu vou puxar um papo, tranquilamente. Isso é um talento. Por quê? Porque muitas pessoas, por exemplo, não teriam coragem de chegar numa festa sozinha e puxar um papo com você. Então, eu uso esse meu talento intencionalmente. O meu segundo talento dominante é a comunicação. Então, o que é a comunicação? Eu transformo todo o meu pensamento em quê? Em palavras ou na escrita. Mas no meu caso, eu vou dizer em palavras. Então, eu consigo chegar. Então, além de chegar, me aproximar com um papinho muito bem informal para me aproximar da Gabi, eu posso usar muito mais a minha comunicação. Quer dizer, eu vou usar o quê? Tudo conhecimento, usar tudo, sim,
que possa ser interessante para cativar a atenção da Gabi. Para saber o que eu preciso de me aproximar, ou de ter uma amizade, ou de repente é um network profissional que eu estou precisando. Então, eu acabo usando isso intencionalmente. Então, por isso que é importante você identificar. Porque a partir do momento que eu identifico isso, eu vou usando ele no meu dia a dia. E se eu usar ele intencionalmente, eu acabo transformando ele o quê? Cada vez que eu usar ele intencionalmente, com um desempenho cada vez melhor, com maior excelência, eu transformei isso num ponto forte. E aí é onde eu posso me vender melhor. Porque eu sei o que eu tenho de bom. Eu sei qual é o meu ponto forte e sei também o meu ponto fraco. A partir do momento que eu conheço, né, eu sei quais são os meus talentos, eu sei exatamente quais não são os meus talentos. Então eu posso muito bem administrar esse meu ponto fraco, mas mostrar para o mundo só o que eu sou boa. Tá? É um marketing pessoal. Super legal. Muito legal. E aí, eu vejo muito isso que você está falando, por exemplo, para quem quer uma entrevista, quer fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Sempre vai ter aquela pergunta do RH, quais são os seus pontos fortes? Aí a pessoa não sabe muito o que falar, não sabe muito como responder, porque às vezes nunca parou para pensar nisso e vem sempre aquelas mesmas respostas clichês e tudo mais. E o pior ainda, né? Porque falar dos pontos fortes, a gente ainda ensaia, a gente ainda engasga, mas quais são os seus pontos fracos, né? O que você não é bom, o que você precisaria desenvolver? Eu acho que a pessoa trava ainda mais. Mas, e pensando no professor, né? Como é que o professor pode usar isso em sala de aula? Olha, posso falar da minha experiência, né? Minha experiência. Porque assim, a gente sempre fala, por mais que a gente dá várias aulas, por mais que a aula seja até a mesma aula que você já deu várias vezes, aquela dorzinha de barriguinha, aquele friozinho, sempre aparece no primeiro dia. Porque o que eu vou encontrar? Não é? Então vamos usar primeiro a parte presencial, depois a gente vai entrar até no virtual, não é? O que a gente vai encontrar? A gente entra na sala, como que é? Dá aquele friozinho. Será que a sala vai ser receptiva? Não é? Nós já fomos alunos, né, Gabi? A gente sabe que a gente adora testar um professor, né? Infelizmente é isso. Vamos pensar na nossa época, né? Então, é aquele friozinho. Agora, a partir do momento, peraí, eu sei os meus talentos, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei quais são meus pontos fortes, que já transformei meu talento natural em ponto forte. E te entra mais confiante dentro da sala de aula. Poxa, se eu tenho um talento de estudioso, poxa, eu sei de cor e salteado tudo do que eu vou falar. Então, podem perguntar para mim que eu vou saber todas as respostas. Né? E todo professor, ele é obrigado a ter o estudioso? Se ele não tiver esse talento do estudioso, quer dizer que ele não vai ser um bom professor? Eu não tenho estudioso nenhum. Não tenho, tá? Para você ter uma ideia, na tabela que eu tenho, a tabela de 1 a 34, o meu estudioso é o 27º lugar. Agora você vai falar assim, Fabi, mas como que você pode ser professora se você não tem estudiosa? Peraí. Porque o estudioso é aquele compulsivo. É aquele que tem vários livros, está sempre lendo, sempre estudando, sempre analisando. Então, quem tem doutorado, pós-doutorado, esse aí, tranquilamente, eles têm um estudioso ali, entre os 5 e 10, ele tem estudioso. Mas não é meu caso. Agora, peraí, como que você dá uma aula? Como que você faz um treinamento sem ter um estudioso? Eu tenho outros talentos que me fazem ir atrás do conhecimento sem ser um estudioso. Eu tenho um talento chamado realização, que é no 5º. Realização é o seguinte, não importa se é sábado, domingo e feriado. Quando eu levanto na minha mente, na nuvem, porque eu não tenho disciplina para estar anotando em papel e tudo mais. Eu sei o que eu vou fazer. Né? Eu já programo o meu dia. E se chegou no final do dia, eu não tenho completado tudo o que eu pensei, eu fico super frustrada. Então, eu como professora, e juntando com a ativação, que é o meu terceiro, que eu não deixo para amanhã, que eu posso fazer ontem, as minhas aulas estão sempre prontas antes daquele que é estudioso. Eu já busquei atrás, já fui atrás da informação antes de me pedirem. Porque eu preciso saber antecipado. E aquela ânsia de estar sempre... acabou o dia, eu estar tudo feitinho,
Eu já fui atrás de muitos estudiosos que eles estão sempre ali. Quem é um estudioso, de repente ele começa, pega um livro, pega outro, ele vai para a internet, ele volta, e chegou na hora, não está pronto. Porque ele está sempre. Para ele, a busca do conhecimento é tão grande que ele não consegue parar e concretizar. Agora, eu não, por não ter estudioso, eu vou atrás do que eu preciso antes dele. E está sempre pronto. Então, independente se eu tenho estudioso ou não, eu posso ser professora, eu posso dar o treinamento. Porque eu tenho outros talentos que me fazem atrás do conhecimento. Então, qualquer profissão você pode usar o seu talento. Então, diz, poxa, então, se eu tiver o talento de analítico, então eu vou ser engenheiro. Tá, ótimo, você pode ser um excelente engenheiro porque você tem o analítico. Mas você pode ser, de repente, trabalhar com humanas e ter o analítico também. Porque você vai usar, dentro da área que você escolheu, você vai usar o seu talento. Lógico, tem coisas que a gente tem mais facilidade, né, Gabi? Então, a gente vai usar com mais facilidade aquele talento. Então, a gente teve uma graduação, poxa, de repente, se eu escolhi ali uma profissão, e quando eu acabei a minha graduação, eu percebi, poxa, eu gostaria de ter desenvolvido alguma coisa melhor, então você pode até trocar, fazer um outro curso que você possa usar um pouco mais os talentos que você descobriu. Mas qualquer profissão, você pode usar o seu talento. Independente se você tem um estudioso ou não, no caso do professor. Então, não é o caso de, por exemplo, vou descobrir quais são os meus talentos para a partir daí decidir o que eu vou fazer como profissão. Não, eu vou descobrir os meus talentos porque isso vai me permitir ser a minha melhor versão em qualquer profissão que eu escolher. É isso? Perfeito, perfeito, exatamente. Lógico, né? É uma delícia você pegar o pessoal que vai prestar um vestibular e você mapear isso antes deles. Porque aí ele vai estar muito mais fresco o que ele sabe fazer de bom. Qual que é o talento que ele tem melhor? Lógico, aí vai ajudar ele na escolha de uma profissão. Mas não vai restringir ele de escolher a pessoa e, poxa, ele quer ser médico. Ponto. Mas e daí? Será que ele tem todos os talentos para ser um médico? Tá? Tem até um caso de uma médica, então cortando rapidinho aqui, ela estava no último ano fazendo residência e ela percebeu que ela não gostava de tratar com doentes. Ela não gostava que as pessoas chegassem na mesa e falassem, eu estou doente. Agora, como que um médico se forma e não quer tratar doentes? Aí o que ela fez? Faz um pouquinho. Difícil. Aí, com todos os talentos que ela tem, o que ela foi fazer? Ela foi fazer dermatologia. Por quê? Porque aí ia tratar o quê? Com estética. Então as pessoas procuravam ela, dando consultório, para ficar mais bonitas. Para tratar a pele, que seja. Então, não era uma doença, gosto de trabalhar, por exemplo, num PS. Estão perguntando aqui, perguntaram no chat, como é que é o nome desse mapa de talentos, e aí não é um mapa, é um questionário, você precisa de um profissional para te ajudar a identificar isso, e se é gratuito. Então, aí você pode falar sobre o seu processo de treinamento para ajudar a pessoa a chegar nesse processo. Tá, bom. A Gallup, se você quiser entrar no site e fazer o teste, e tá lá liberado, tá? São $20 para você fazer o teste, tá? Passando agora pro real, virou o ano, tá com R$135. Ok, você vai lá e faz. Agora, a minha experiência das pessoas que fazem, né? E depois vêm pro meu workshop ou vêm pro processo, eles leem o relatório, porque sai um relatório para eles. E é como se não entende. Sabe, quando você lê aquilo, você, nossa, sou eu mesmo. De repente, sou eu. Eu não me identifiquei com isso. Então, esse profissional que é o coach, que é o meu caso, ele vai te ajudar a você entender o que é esse talento. E vai fazer o processo, vai te direcionar, vai te orientar a usar da melhor forma possível esse talento. Por isso que você pode fazer o teste tranquilamente. Você vai lá no site e você faz o teste. Pagou? Fez. Agora, se você vai interpretar ele de uma maneira correta e o principal, pegar esses talentos que você descobriu que você tem, que você usa naturalmente, e você usar ele intencionalmente da melhor forma possível, para você ter o melhor desempenho e transformar isso em ponto forte, só a ajuda de um coach que vai te ajudar. Ótimo. Tá? Que aí você já falou, trabalho. Né? E aí você já falou, né, da importância do professor, que ele já chega mais confiante, porque ele chega na sala de aula
com os talentos dele, sabendo quais são, então é como se ele chegasse acompanhado, né, para dar aula, porque ele vem com a equipe dos talentos junto para dar aula. Isso, exatamente. Mas você acha que um professor que passou por esse processo e que passou por esse processo de identificação dos próprios talentos e que está ali dando aula para os alunos, você acha que ele também é mais capaz de identificar os talentos dos alunos? Óbvio que não um trabalho como o seu, que fez um treinamento para isso, mas aquele mais marcante, que sabe como extrair o melhor de cada aluno? Sim. Sabe por quê, Gabi? Quando você descobriu o que você é, né? Você fez esse teste, você fez o processo, você fez um workshop, né? Você descobriu os talentos, ou você fez um processo comigo. Tá? Então, você se conhece. Então, quando você chega na sala de aula, você vai entrar o quê? Mais confiante. Então, eu até brinco, né? Você não está mais sozinha, você é mais 5 amigos que vão junto com você. São 5 talentos dominantes. Agora, a partir do momento que você está dando aula, você começa a identificar nos alunos os que têm talento parecido, igual ao seu, ou os que não têm. É super interessante, porque você se conhece. Então, de repente, eu vou olhar para o aluno e falar, nossa, esse aluno aqui, ele tem carisma que nem eu. Esse aluno aqui tem a realização. Você vê que ele quer correr atrás, ele quer fazer rápido, ele quer fazer da melhor forma possível para entregar. E você percebe também no outro, poxa, esse aqui não tem. Não tem ativação nenhuma, ó. Tá sentado olhando para o céu e não entrega nada. Então, o professor, ele se conhecendo, ele vai identificar no aluno se ele tem o mesmo talento que ele ou se ele tem um talento que ele não tem. Agora, o bacana de identificar, a partir do momento que você conhece, você começa a identificar no outro o que ele tem e não tem, são as parcerias. Então, no mundo profissional, você tem que trabalhar em equipe, Gabi. Não existe mais aquele profissional que trabalha sozinho. E ele também não é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém nasceu sabendo tudo. Agora, se eu me conheço e eu percebo no meu parceiro que ele tem alguma coisa que me completa, poxa, então eu faço uma parte e ele faz a outra. E vice-versa. Quer dizer, os talentos se completam, né? Os pontos fortes se completam, e o meu ponto fraco é anulado com o ponto forte dele e vice-versa. Então, dentro de uma sala de aula, o professor se conhecendo e usando os talentos dele, ele pode ajudar o aluno que está sentado ali, que ele vai perceber que aquele aluno não tem aquele talento para que ele possa ser ajudado. Ele tem um outro que você pode puxar e ajudar a identificar nele. Né? E é interessante, Gabi, é a mesma coisa, né? Você não tem filhos ainda, né? Mas você já passou por isso. Quando o teu filho chega Ai, mãe, olha o meu boletim. Ele chega e mostra o boletim para você, ele olha lá, tem 10 de história, 5 de matemática. Aí, em vez de você dar parabéns, poxa, parabéns pelo teu 10 de história, que maravilha. Eu falei, nossa, 5 de matemática, você precisa mais. Agora, de repente, qual é o talento dele? Não é para matemática, ele não vai ser bom de matemática, mas, poxa, ele tem um contexto, ele gosta de história. E aí, em vez de você, o pai e a mãe, encorajar ele a estudar mais a história, o que vai acontecer? Ele vai pegar no pé do menino, da criança, para ele estudar matemática. Agora, você acha que ele vai se tornar um exímio matemático? Não, ele vai ser um razoável. E o que vai acontecer com a história dele? Vai também ser razoável, porque ele parou de ir atrás do que ele gostava. Isso é um problema muito sério que tem que é do natural do ser humano, né? De querer que a pessoa melhore o que ele não sabe fazer, quer dizer, melhorar o ponto fraco. Então, ali o profissional, quando ele vai participar por uma entrevista, que foi aquela pergunta que você fez, que o RH pergunta, poxa, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos? A primeira coisa que ele vai responder, olha, eu não sei fazer isso, mas eu prometo melhorar. Em vez de ele falar, eu sou muito bom nisso. E aonde a descoberta desses talentos faz ele fazer? É ele chegar numa entrevista e administrar os pontos fracos dele e mostrar no que ele é bom. Porque ninguém contrata ninguém pensando assim, olha, eu vou contratar a Gabi porque ela pode melhorar nisso. Não, eu vou contratar a Gabi porque ela é excelente nisso e ela vai ser uma excelente aquisição para a minha empresa e ela vai me ajudar aqui. Você estava falando disso, né, de
de apontar o que não tá bom para tentar melhorar, e eu acho que isso tem muito a ver com o sistema que a gente tem que prepara a pessoa para... Você falando, eu me lembrei do vestibular, por exemplo, né? A gente tem que fazer o vestibular para poder fazer a faculdade, para depois passar na faculdade, para ter um diploma, para entrar na carreira profissional. Então, o vestibular ele tem um peso importante desde sempre. E no vestibular, o raciocínio ele é esse, né? Então, eu preciso fazer uma nota médio bom em tudo. Ninguém vai ser aprovado no vestibular se gabaritar as humanas e zerar exatas. Apesar de que a pessoa nunca vai querer trabalhar com exatas na vida, mas ela tem esse processo seletivo para passar. Então a gente é treinado para isso, porque a gente precisa disso para poder chegar na faculdade. E aí essa questão, né, do que a gente realmente gosta e domina, e podia ser ainda melhor, vai ficando pelo caminho, porque a gente tem todo um sistema que favorece isso. Exatamente. Isso é cultural, né? É cultural. Tem o exemplo do pintor Salvador Dalí, maravilhoso, tá? Ele, desde pequenininho, ele só desenhava. Então, assim, a professora estava lá, ele ficava desenhando a professora. Aí, as crianças iam para brincar, as crianças estão jogando bola, ele desenhava as crianças jogando bola. Ele chegava em casa no final de semana, ele desenhava os pais jantando, por exemplo. E aí, graças a Deus, ele pegou professores maravilhosos que identificaram esse talento dele e ajudaram ele a se desenvolver mais na parte de desenho, na parte de pintura. E os pais também identificaram isso, aí se tornou esse profissional maravilhoso. Então, infelizmente, é cultural, mas isso é uma coisa que tem que ter essas quebras de paradigma. Lógico, o aluno, até para ele aprender o que ele quer aprender, o que é o que ele gosta, qual é o talento dele, ele tem que fazer o vestibular. Mas eu acho que a mentalidade tem que ter um outro olhar. O professor tem que ter um outro olhar para o aluno, né, para poder ajudar ele no que ele é bom. Mas ele só consegue ver isso a partir do momento que ele se conhece. Ele sabe qual é o talento dele também. Aí ele começa a ser mais tolerante com o outro, se o outro tem ou não aquele talento, e ele pode ajudar esse aluno a ir para uma área que realmente ele vai ter um desenvolvimento melhor. E você acha que agora que a gente passou por esse processo em 2020, né, que o ensino de uma hora para outra do presencial ele virou remoto, né, ou EAD, ou enfim. No ensino remoto, que é mais o que a gente tem de parecido com presencial, porque as aulas são síncronas, né, o professor está online, mas ele está ao vivo com o aluno. Ainda assim, você acha que tem algum tipo de dinâmica que dá para fazer em sala de aula? Tem alguma forma do professor, no ambiente online, identificar isso e direcionar até a própria aula? Ou não sei? Olha, Gabi, é assim, na pós-graduação, que são poucas pessoas, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu vejo eles abrem a câmera ou falam, porque são menos pessoas, a gente consegue conversar. Agora, num online, que a gente tem 200 alunos, que são poucos que falam, a gente consegue identificar aqueles que falam, infelizmente. Tá. Infelizmente. Né? Lógico, a gente faz dinâmicas, né? Eu adoro usar a sala simultânea, tá? E dou trabalho, por mais que a matéria seja totalmente diferente, eu dou trabalhos para eles fazerem, para eles apresentarem, porque a partir do momento que eles apresentam, que eles abrem o áudio ou abrem a câmera, eu consigo identificar, né, quem vai se destacar naquele determinado talento. Mas eu precisaria ver o visual. Então, por exemplo, fiz vários workshops virtuais. Maravilhoso, foi excelentes. Excelentes, os resultados maravilhosos. Mas eu estava vendo, porque eram poucas pessoas. Tá? E, infelizmente, é um gap. É um gap aí, muitas pessoas, né? Não dá para a gente conseguir identificar e conversar realmente, infelizmente. Ainda não conseguimos. Ainda não. A gente chega lá, quem sabe a gente chega lá. Chega. E nessa fase, principalmente talvez agora no começo do ano, com o nosso país nessa situação muito louca que a gente está vivendo, tem muito profissional também em transição de carreira, né? E nesse processo, a gente até falou na semana passada, a gente falou com uma profissional de RH com muitos anos de experiência, e ela deu várias dicas super legais sobre entrevista de emprego, processo seletivo e tudo mais. E aí, você já falou que isso é super importante, você saber os talentos para chegar já sabendo dizer no que você é excelente, que você precisa ser contratado por causa daquele seu talento.
Mas você tem, assim, algum case, né? Algum relato de sucesso que já aconteceu a partir do seu treinamento numa pessoa que estava procurando recolocação profissional e que, por causa desse processo, arrasou e deu tudo super certo, chegou onde queria? Gabi, o ano passado, depois que a gente tem essa quebra de paradigma, principalmente eu, carisma, ativação para ficar atrás, na frente dessa telinha, eu comecei a fazer meus workshops e eu peguei vários processos de coaching individuais. E foi excepcional. Ainda ontem eu recebi, porque assim, a gente pega, quando a gente faz um processo de coaching individual, né, a gente pega, pega um pouco mais de relacionamento com a pessoa. E tem alguns que é do workshop, mas mesmo no workshop eu continuo com o relacionamento, porque eu quero saber, identificou, está usando dia a dia e tal. E eu tenho, do ano passado até agora, vamos dizer mais do ano passado, que nós estamos no comecinho de janeiro. Eu trabalhei com algumas pessoas em workshops específicos e também no coaching individual, pessoas da área da saúde, que eram doutorandos, doutores e pós-doutores ou pós-doutorandos, que estavam exatamente em linha de pesquisas, que nunca tinham trabalhado no mundo corporativo, ou só davam aula e continuavam pesquisando, continuavam estudando. E o que aconteceu ano passado? Parou, né? As bolsas, ó, um caos. Então, aconteceu. Essas pessoas super capacitadas. E agora, o que eu faço? Acabou minha bolsa? Ou acabou meu pós-doc? O que eu faço da vida? Então, eu comecei a trabalhar com essas pessoas para que elas conseguissem entrar onde? Na área farmacêutica, na indústria farmacêutica. Porque eles são pessoas excepcionais, têm um conhecimento maravilhoso, só que eles não sabiam, nunca tinham trabalhado no mundo corporativo. E é totalmente diferente. Então, eu fiz um trabalho com eles, o quê? Da descoberta do talento deles, para que eles conseguissem fazer o quê? Se vender numa entrevista. Por quê? Eles têm um conhecimento maravilhoso, têm uma experiência dentro da parte acadêmica ou dentro da área de pesquisa, mas eles não sabiam se vender. Então, quando chegava ali, você me mostra um case, maravilhoso, eles liam lá e faziam um case. Mas eu cheguei até a ajudá-los a fazer um PowerPoint, porque nem isso eles sabiam fazer. Ou, eu preciso que vocês façam um vídeo de 2 minutos se apresentando. Não sabiam fazer isso. Então, eu ajudei vários profissionais, tá, a se venderem, justamente naquela perguntinha. Maravilha, qual a sua linha de pesquisa? Você está se candidatado para um MSL, que é justamente o quê? Para as pessoas que iam lá mostrar aquele produto para o médico, independente do não é o propagandista. O propagandista já está lá, o trabalho foi feito, mas ele tem que mostrar para que aquele produto realmente é bom. Tá, isso ele faz. Né? Só ele ler, estudar, ele faz. Mas como se vender? Então, quando chegava naquela perguntinha assim para eles, então tá bom, por que eu tenho que te contratar? Ou quais são os pontos fortes? Porque vocês podem colaborar aqui? Travavam. Eles não sabiam se vender, não sabiam nem falar. Eu tenho 5 casos de sucesso que eles foram contratados e um foi ontem. Tá? Que legal. Que eles conseguiram passar, são 3, 4 fases que eles passaram e acabar a fase. Fabi, acabei uma fase, a próxima é essa. Eu fui ajudando, então, desde a confecção de um PowerPoint, desde colocarem tudo que eles precisavam, eu não entrava no mérito da parte que eles sabiam, porque eu não sei. Não tenho nada na área de saúde. Mas ajudava eles a compor, eles a se venderem na parte que eles, de saberem vender o que eles sabiam fazer. Porque não adiantava nada, eles sabiam aquilo, mas não sabiam se vender. Tá? E aí, na parte que eu sou ponto forte, eles não iam falar, eu tenho estudioso, eu tenho contexto. Não é isso. Tá? É usar as palavras certas para se vender. Ou se vinha aquela perguntinha, quais são os seus pontos fracos? Também saber, a partir do momento que eles se conheciam, sabiam seus talentos, saber se vender, demonstrar que aquele ponto fraco, que eles podiam achar que é um ponto fraco para eles, para a empresa, era um ponto fortíssimo. 5 casos. Isso, né, que eu acompanhei, tem alguns ainda aí, todos em processo, porque não os processos são lentos, né? Tem uns que chegam a 4 meses.
Então é lento, vai, mas assim, super gostoso. Teve uma profissional que começou agora dia 11, esse me falou ontem que ele passou numa, mas ele está aguardando o outro, porque ele conseguiu um maravilhoso que é no sul, e ele aí teria que mudar, mas ele quer aqui, então ele está aguardando. No final do ano teve 2 que começaram, também já em indústria farmacêutica, e mais novembro e outubro foram mais 2 que chegaram aqui. Tirando os que estão em andamento ali. Super de sucesso, super, super. Maravilhoso. Tudo na indústria farmacêutica. E estão super felizes. Muito legal. E tem tantas outras áreas, né, que precisam de profissionais muito especialistas, profissionais que estudaram muito de um determinado assunto, que são no universo corporativo, porque o mundo acadêmico não consegue absorver tantos profissionais. Não, é pena, acho que nem para concurso público, nem no particular. Uhum. E tem tantas oportunidades no universo corporativo que podem absorver e aproveitar esses talentos desses profissionais super mega capacitados. E eu acho que o que falta mesmo é só esse ajuste de saber se vender mesmo, saber se colocar, saber posicionar, saber se dizer quais são, né, o que você pode trazer para a empresa, como você pode contribuir. Isso é muito interessante saber que existe um trabalho como o seu que ajuda as pessoas a usarem melhor os talentos que elas têm, ou identificar os talentos para poder usá-los. E é interessante, Gabi, eu até lembrei agora, eu fiz um processo com coaching, ela é professora contratada na USP, de graduação. E ela é assim, só também pós-doutorado, né? E ela entrou como contratada. E ela começou a dar aula e ela não sabia como dar aula. Ela tinha só o conhecimento dela. Aí muitas vezes a pessoa não sabe se expressar. Tem um conhecimento maravilhoso, mas não sabe falar, não sabe ensinar, né? Não sabe ter a mentoria. E aí eu fiz o processo com ela, identifiquei e ajudei ela, com os talentos dela, conseguir ter uma habilidade melhor dentro da aula com os seus alunos. E aí foi super legal, no final do ano ela me falou assim, Fabi, é isso que eu quero mesmo e eu estou prestando concurso. Já passei por uma entrevista, porque eu estou aqui dentro, né? E eu consegui me vender para prestar o concurso. Eu achei muito bacana isso. Porque ela sabia, mas ela tinha medo de entrar na sala de aula. Por quê? Porque ela tinha o conhecimento, mas não sabia como ensinar. E também, assim, poxa, o aluno testa o tempo todo, né? E por mais que você tenha o conhecimento, você tem que ter um talento específico ali para poder sair driblar eles, né? E eu ajudei ela no processo, porque ela não estava sabendo lidar com os alunos dentro da sala de aula. Muito legal mesmo. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Saber que... Porque a gente vê esse trabalho e pensa muito só no mundo corporativo, né? Não sei, nessa questão muito de... Eu pensaria em administração, marketing, até engenharia, talvez, uma coisa muito fora da nossa realidade, que somos profissionais de saúde, profissionais de educação, mas é muito legal saber que isso pode impactar, inclusive, a maneira como você se posiciona em sala de aula para tirar o melhor, para dar uma aula melhor, né? Exato, e com o mercado cada vez mais competitivo, né, o profissional que acaba se destacando mais, ele também tem mais chances de sobrevivência. Então, exatamente. Eu tive um caso, Gabi, que foi assim. Eu estava dando aula na pós-graduação, eu dava uma matéria de quinta-feira, e aí o coordenador me ligou assim, Fabi, eu tenho uma professora que teve um problema, tá internada, e eu preciso que você cubra a aula dela, né? E a mesma matéria que você está dando na quinta. E tá bom, tranquilo, já está na terceira aula, não tem problema. Peguei meu computador e fui para aula. Tô chegando para estacionar o carro, era 6 da tarde, o coordenador me passa uma mensagem, fala assim, mandei ementa. Falei, como assim mandou ementa? Se é a mesma aula, eu tenho a ementa, eu tenho a aula. Bom, respirar fundo, tá. Dentro do carro, eu já abri o e-mail dele e eu percebi que a matéria que ele estava precisando é uma matéria que eu nunca tinha dado. E que eu não tinha nenhum tipo de matéria para chegar na aula, né? E simplesmente começar a aula. Eu não tinha nada. Bom, e aí? Respirei fundo, falei, bom, tudo bem, tenho carisma, eu vou chegar na sala e vou conquistar os alunos com o meu carisma.
Eu tenho comunicação, vou ter histórias para contar, porque quem tem comunicação sempre tem uma historinha. Aí aprendi que chama storytelling isso aqui. É um nome bonitinho. Sempre tem uma história para contar, uma experiência. E vou dar um jeito. E eu tenho um outro talento, que eu acho que é um talento dos mais maravilhosos que tem, que todo mundo tem que ter, chama adaptabilidade, ainda mais nessa pandemia. Você tem que se adaptar, não pode ter medo da mudança, você tem que ser flexível. Eu tenho adaptabilidade em 7º. Então, respira fundo, pega esses 3 amiguinhos e vai para a sala de aula. Cheguei lá, oi, tudo bem? Isso aqui, olha, o professor teve um problema, não vai poder vir, eu vou assumir aula com vocês. Tudo bem? Tudo bem, mas então, vamos falar o seguinte, qual é a matéria que vocês estão tendo? Que infelizmente eu não tenho no momento. Fui sincera com eles. E aí comecei a conversar o que eles, né, que eles já tinham tido matéria, como que era, não sei o que. Então tá bom, olha, gente, bacana, legal, eu tô aqui cobrindo ela. A partir da semana que vem, eu vou estar interina com vocês. Só que eu não vou dar continuidade na matéria. Só que dentro daquela matéria toda, né, lógico, eu tinha também um pouco de conhecimento. A matéria era fator de gestão humano. Então, eu tinha de onde tirar da minha cartola, ó. Eu não ia dar uma matéria de matemática financeira, né? Na minha cartola não era isso. Eu dei uma aula genérica para eles. Mas no final eles me agradeceram com o que eles aprenderam. E na semana seguinte eu entrei dentro da ementa e entrei justamente. Mas assim, o que eu fiz? Respirei fundo, sabia o que eu podia fazer e mandei bala. Né? Tem um outro professor que você conhece, que é o professor Iene Ferigato, que ele é um engenheiro, não é? Lá que tem o contexto dele, é analítico, e ele dá uma aula de geopolítica, que outro dia eu vi ele dando aula e falei assim, eu não acreditei. Eu falei assim, mas como que um engenheiro está dando uma aula de história? Então, assim, como um dos talentos dele é contexto, ele, para entrar na geopolítica hoje, ele foi lá atrás, da época do feudalismo, do mercantilismo, sei lá de onde ele foi, porque eu não tenho contexto nenhum, para chegar, para explicar como que eram hoje. Quer dizer, então, é maravilhoso quando eu te pego um professor que usa isso, né? E aí ele consegue com que conquistar o aluno, gente. É bárbaro. Muito legal. Fabi, a gente vai chegando no finalzinho da live, já estamos quase... Passa rápido, né? Passa muito rápido. E a gente tem 5 perguntinhas, tipo Marília e Gabriela, que a gente faz para os nossos convidados aqui, que são 5 perguntinhas rápidas, tá? Então, a primeira delas é, que mensagem que você deixaria para os professores que estão assistindo a gente? Que você se conheça. Tá? A partir do momento que você se conheça, ter um autoconhecimento, né? Uma retrospectiva, você se conhece melhor, você vai ter muito mais confiança para entrar numa sala de aula e você vai ser muito mais tolerante. Por quê? Porque você vai perceber do outro que ele não tem aquele talento que você tem. Então você começa a ser mais tolerante, você aceita mais o que o outro tem ou o que o outro não tem. E aí é onde você faz as parcerias e você se completa. Então o recado que eu dou para o professor é esse. Se conheça. Perceba quais são seus talentos, para você tomar posse dele. Né? Tem uma frase do professor Iene Ferigato que ele fala, tome posse dos seus talentos. A partir do momento que você tomar posse dos seus talentos, você vai poder conquistar o outro, tanto dentro de uma sala de aula, quanto dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos. Isso é muito gratificante. E você consegue mais bons resultados com isso. Os alunos, eu vou falar o seguinte para ele. Eu adoraria ter conhecido essa metodologia quando eu tinha feito a graduação. Por quê? Porque a partir do momento que você descobre que você é logo, no comecinho da carreira, né, você vai errar menos. Né? Você vai saber exatamente como que você é e aonde você pode chegar usando os seus talentos. Porque a partir do momento que você usa no seu trabalho o que você faz melhor, você vai ser mais produtivo. E sendo mais produtivo, chega no final do dia, você está mais satisfeito e mais feliz. Porque você realizou tudo o que você quis com mais facilidade. Então, o recado que eu dou para esse aluno, descubra antes. Né? Vai descobrir os seus talentos antes para te encaminhar melhor na sua carreira. Não precisa esperar chegar lá no alto da especialização, pode fazer isso antes, que é já para direcionar a carreira. Já.
né? Não jeito nenhum. Descobre antes. Por isso que eu adoro trabalhar com pessoas que vão fazer o vestibular. Porque ali a gente vai orientar ele, sabe, da melhor forma possível. É a melhor parte. Tá? Não chega lá no final, não. Tá no doutorado que, ai meu Deus do céu, o que agora? O que eu faço? Não. Não é que eu não comi, o que vai prestar o vestibular. E se você pudesse deixar um agradecimento para um professor seu, que agradecimento seria esse? Não precisa nem citar o professor, se não quiser, é só Tá. que agradecimento seria esse? Eu agradeceria a ele por ter contado as experiências dele fora da sala de aula. Porque muitas vezes o professor ele fica muito lá bitolado no conhecimento dele. E a experiência que ele tem usando aquele conhecimento no dia a dia dele, na vida profissional dele, né? Se de repente ele está além de dar aula, porque é aquela brincadeira, você trabalha além da aula, trabalhe como trabalho. Ele contando como ele usa esse conhecimento no dia a dia dele, isso é bárbaro. Né? Então, o meu agradecimento é para esse professor, que além do conhecimento teórico, ele me contou também a experiência dele. Então eu saboreei cada palavra dele. E eu posso falar uma coisa, eu aprendi muito mais com o dia a dia dele do que com a parte teórica que ele me ensinou. Nossa, que legal, que bacana. E o que você levou da graduação, se você puder citar uma coisa que você levou da sua graduação para a sua atuação profissional, o que seria? Olha, como administradora, eu posso falar que eu aprendi a administrar um pouco a minha vida, administrar minha rotina, o meu tempo, administrar até as pessoas, né? Porque tudo é um método. E como boa marqueteira, né? Eu acho que aprender até a se vender. Eu usei isso, né? O meu marketing pessoal, as técnicas, as ferramentas de vendas ali. Eu acho que eu aproveitei isso um pouquinho, né? Quando juntou os 4P do marketing, eu sou o produto. Né? Que é o preço, produto, promoção. E se você pudesse dar um conselho para a Fabiana lá de quando ela fazia graduação, que conselho seria esse? Olha, o conselho que eu daria para a Fabiana é o conselho que eu dou hoje para os alunos. Ouça mais. A gente, quando entra na graduação, Gabi, a gente é dono do mundo, né? Eu sei tudo, eu sou do mundo. Então, o conselho que eu dava para mim lá na graduação, que depois eu usei quando eu fiz a pós-graduação. Ouça mais o seu professor. Preste um pouquinho mais atenção no que ele fala, no que ele quer te transmitir, além do teórico. Ele tem muita coisa que ele possa te dar. Não precisa se tornar um amigo do professor, mas se aproxime dele para tirar essa experiência dele. Porque essa experiência que ele tem, né, que vem além do conhecimento dele, mais a habilidade que ele tem de usar esse conhecimento, mais a experiência que ele tem no dia a dia, isso é maravilhoso. Então, o conselho que eu dou para aquela Fabiana, que ela ouça mais e tire mais proveito. Use esse professor, tire dele o melhor dele, que aí a Fabiana ia aproveitar muito melhor. Foi o que a Fabiana fez na pós-graduação. Ela usou o professor, tirou tudo que ela podia. Muito legal, Fabiana. Muito obrigada pelos comentários que eu vi aqui no chat. O pessoal gostou muito da sua aula, né, da sua exposição. Obrigada! E em breve, para quem gostou do trabalho da Fabiana, em breve a gente tem novidades aí para os professores de uma abordagem que foi criada especialmente para eles, né? Que o trabalho você já está super acostumado a fazer, mas numa abordagem que foi criada especialmente para os professores poderem usar esses talentos e entrarem acompanhados para sempre, né, em sala de aula. Sim, com certeza, com certeza. Um profissional que eu ajudei falou isso para mim, ele me ligou assim, Fabi, quando eu tive que fazer o vídeo, eu não sabia como fazer, eu levei aqueles 5 amiguinhos que você falou comigo. Falei, perfeito, perfeito. Então, Gabi, eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho só sobre essa metodologia que eu posso ajudar os professores, porque entender esses talentos e saber como ele vai aplicar isso no dia a dia dele é a chave do sucesso. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas. Esse é o meu propósito. Ajudar eles a entender o talento e poder aplicar no seu dia a dia para transformar isso num ponto forte. Agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa live. Obrigada, Fabi. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.